Olá, estamos aqui reunidas para a 9ª conversa virtual. Hoje com Carmelina Ida Mazardo, planetadigital.help, Heloísa Freitas, Denise Argemi, Mulheres Reunidas. Mulheres reunidas à procura da inclusão dessas mulheres no mundo digital, no mundo virtual. Procuramos também a difusão de notícias relacionadas à tecnologia e à inovação. Vou para o currículo da Carmelina, que vale a pena ser descrito com toda atenção. Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Uniriter em 1989. Atua nas áreas civil, trabalhista e criminal. De 1998 a 2002, ela foi presidenta da Comissão Especial da Família e Mulher, com atuação na defesa de gênero, e assim como atuando junto com outras entidades parceiras na defesa e concretização das ações que permitiam a defesa das mulheres. De 2005 a 2008, presidente da Ação Mulher Progressista de Canoas. Foi vice-presidente da Ação Mulher Progressista de 2008 a 2009. De 2007 a 2012, ela foi conselheira da OAB Rio Grande do Sul e coordenadora da Comissão da Mulher Advogada, de 2010 a 2012. Coordenadora também do projeto OAB Vai à Escola. Coordenadora da Comissão do Foro Civil da Comarca de Canoas e coordenadora da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul. Filiada ao PSDB no ano de 2016. Atualmente, membro da Executiva Municipal e presidente do PSDB Mulher Canoas. Essa é Carmelina, nossa entrevistada da 9ª conversa virtual. Denise. Carmelina, querida colega, ex-conselheira da OAB, ex-coordenadora da Comissão Especial da Mulher Advogada, hoje Comissão da Mulher Advogada. Hoje não, né? Naquela época lá. Carmelina, por favor, nós gostaríamos de saber, desde a tua entrada como coordenadora da Comissão Especial da Mulher Advogada, em 1998, e as 4 gestões como coordenadora desta comissão que passou de especial para permanente. Queremos saber tudo, por favor. Bem, olá meninas, Heloísa, Denise, foi uma satisfação ser entrevistada por vocês nesse planeta digital, que nós mulheres realmente, né, temos que tomar conta do planeta, né, para ver se a gente faz valer nossos direitos, porque ultimamente eu estou vendo que nós estamos regredindo ao invés de avançarmos. Mas, assim, a luta continua e nós temos que manter a nossa bandeira sempre acesa de inserção das mulheres, porque a cada dia que passa a gente vê que a coisa não está fácil para nós mulheres. E principalmente para nós mulheres que somos profissionais, e mais hoje de 50% das mulheres profissionais são donas de casa, são o arrimo de família, e mesmo assim eu vejo que os nossos direitos não são respeitados. Quer dizer, nós estamos no século XXI e ainda as mulheres continuam ganhando menos que o homem, trabalhando tripla jornada de trabalho, continuam brigando para ter seus filhos na creche, continuam brigando para ter a mesma remuneração com o mesmo salário, continuamos tudo igual como antigamente. Então, assim, ó, eu digo, brigo muito, e por isso às vezes me chamam de feminista, e que eu sempre fui contrária dentro da OAB de usar esta nomenclatura para nós mulheres. Nós dizíamos, nós somos femininas e não feministas, porque a forma como era colocado feminista dá uma configuração diferente daquilo que a gente entende do feminismo. Então, eu digo, não, presidente, feministas não, femininas sim. Então, foi uma luta que a gente sempre travou dentro da OAB. Eu participo de eleições de ordem desde que eu me formei, na verdade. A minha briga começou quando eu fui colocada numa chapa aqui na subseção, e meu nome foi boicotado porque eu não tinha completado 5 anos de advocacia para poder fazer parte da chapa
de eleição. E a partir dali é que eu comecei a fazer essa luta de ordem, justamente para isso, para que as mulheres tenham essa vivência de classe, que elas possam participar da categoria, porque quer queira, quer não, o nosso ambiente profissional é um dos ambientes mais machistas que nós temos. E as mulheres não estão tendo acesso. E não vamos ter acesso tão fácil, em que pese a luta dos 30% de inserção das mulheres dentro das diretorias da Ordem, começou conosco lá em 1998. Queria que fosse colocado nas listas de eleição da Ordem que tivesse o mesmo percentual da Justiça Eleitoral. A manutenção de 30% de nomes femininos para a composição das chapas. E isto foi uma luta que foi agora, em 2018, que foi tornado através de uma resolução do Conselho Federal, que foi, então, determinado que tenhamos 30% de mulheres. Isso, ou seja, 20 anos após. 20 anos após. Então, quando eu entrei para a OAB, em 98, eu entrei para coordenar a Comissão da Família e Mulher. Só que na Comissão da Família e Mulher, nós tínhamos todas as minorias, quais sejam o negro, o índio, excepcional e deficiente. Então, todas as minorias estavam dentro da Comissão da Mulher. E, com isso, a gente fizemos muitos trabalhos, muitas reivindicações feitas pela comissão. Graças a Deus, elas foram atendidas. Entre elas, e que poucas pessoas sabem, que a anemia falciforme, hoje, o teste do pezinho, onde é feito o exame da anemia falciforme, foi conseguida juntamente com a Comissão da Mulher, da época, que era Família e Mulher, com a Associação da Anemia Falciforme, lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde fizemos um grande evento, onde se discutiu toda a questão da anemia falciforme, a sua origem, e que ela vem, que o negro é que tem mais tendência a ter esta anemia. E nós fomos procurados na época, então, por uma colega nossa que participava da comissão e que participava desta comissão, da associação no Hospital de Clínicas, porque o doutor Ricardo, que era o hematologista que trabalhava em cima desta questão, não estava conseguindo fazer com que isso fosse lei, porque o teste era caríssimo. E, geralmente, as pessoas que têm são pessoas humildes e que não têm condições. Então, a comissão, juntamente com a AB, assumiu esta bandeira e conseguimos, então, encaminhar para a Assembleia Legislativa o pedido da transformação em lei. E, graças a Deus, hoje está aí o teste do pezinho, tem a anemia falciforme junto. Então, foram muitas conquistas. Na época, nós tínhamos ainda a Lei 9.099, onde a mulher não tinha direito a praticamente nada, onde as mulheres eram vítimas de estupro, não tinham direito ao coquetel. Isso tudo foi conquistado pela Comissão da Mulher, juntamente com o secretário de Segurança na época, o secretário Bisol, que tinha, assim, um olhar diferenciado para a questão da mulher, onde nós conseguimos colocar em todas as delegacias do interior do Estado que as mulheres vítimas de violência fossem atendidas por uma escrivã feminina, onde as mulheres tivessem outro tipo de atendimento, onde as mulheres vítimas de violência tivessem o coquetel da AIDS, na época estava muito... era o início, né? Era bem no início, e que as mulheres eram estupradas e não tinham direito a esse coquetel. Foi conseguido isso, que não precisava esperar até a segunda-feira, qualquer hospital tinha, e tinham que aplicar na mulher. Fizemos grandes eventos em cima da questão da AIDS na época, onde a gente tivemos muitas conquistas, onde a gente fez eventos enormes no interior do Estado,
para a gente chamar o olhar para essa questão, onde as trabalhadoras rurais eram as que tinham maior índice de contaminação, e que isso era uma coisa que era escondida e que ninguém sabia. Então, para isso a comissão trabalhou e sempre se conquistou tudo. A questão do idoso, o atendimento ao idoso, o respeito ao idoso, a inclusão do negro. Então, tudo isso estava dentro da comissão, e a partir dali se fez um grande trabalho de inclusão, e aonde a gente começou a brigar no bom sentido, de que fosse feita essa alteração de inclusão das mulheres advogadas dentro da diretoria da OAB, para que elas pudessem participar, conhecer como funciona a nossa instituição. Porque o que a gente vê hoje é que a grande maioria ainda dos nossos advogados sequer sabe como é que a nossa instituição se move. E antigamente era pior ainda, porque a ideia que se tinha de ordem era algo inatingível, onde nós, meros advogados, e principalmente do interior do Estado, nós não teríamos acesso, porque parecia que era o endeusamento de uma instituição, onde mesmo a gente sendo advogada, parece que a gente não tinha acesso à porta pelo lado de dentro. Então, isso foram coisas que a gente lutou muito e a gente conseguiu desmistificar. E mesmo assim, ainda hoje, nós não conseguimos inserir as nossas colegas para que elas venham participar da instituição. Porque, infelizmente, é aquilo que a gente tem. Hoje, se você não tiver uma boa remuneração mensal, dificilmente vai conseguir vir participar da OAB. Elas não conseguem se inserir dentro do nosso sistema. E isso nós temos que mudar. As coisas não podem permanecer assim. Então, a gente fez muita luta. Os nossos 30%, nós encaminhamos na Bahia, no colégio, naquele nacional, na Conferência Nacional dos Advogados, onde eu fui, o Rio Grande do Sul foi contemplado para fazer a apresentação da moção, porque eu já tinha levado isso para o Conselho Federal. E a nossa presidente nacional, na época, que eu mandei para lá, disse, não, o Rio Grande do Sul é quem tem que apresentar, porque foram vocês que fizeram todo um trabalho em cima do percentual. Quem era a presidenta nacional? Desculpe. A Etelvina, que era uma conselheira do Pará. Certo. E ela que, inclusive, ela tinha esse olhar diferenciado. E tu vê, em 2001 foi apresentado na Bahia e simplesmente se perdeu no Conselho Federal. Quer dizer, todas as demais moções que foram votadas, todas elas tiveram a sua tramitação, e a nossa, porque era uma inserção de mulheres dentro da nossa diretoria, nós não tivemos tanto, né, não teve tanta ênfase na nossa reivindicação. Então, a gente ficou... trabalhamos muito, tínhamos excelentes colegas que participavam da comissão. Aí eu acabei sendo expulsa, porque quando a gente começa a reivindicar demais, a primeira coisa que fazem é nos podar, né? Então, assim, situações, aí eu acabei me afastando por uns 5 meses, aí ficamos fora e voltamos em 2007 novamente, daí como conselheira estadual, né? E também presidente da Comissão da Mulher Advogada, onde a Denise... Desculpe, era o colega Lamáquia na presidência? Isso, o presidente Lamáquia, que era o presidente da época, e a Denise também foi nossa parceira. Nós tínhamos um trabalho maravilhoso, porque assim, todas as entidades de mulheres procuravam a Comissão da Mulher Advogada para reivindicar as suas ações também, porque nós tínhamos essa representatividade na sociedade. Inclusive, tem movimentos de mulheres de outras entidades profissionais de classe que pegaram o exemplo da Comissão da Mulher da OAB para criar o seu movimento. E em 2007 nós voltamos e
continuamos na luta novamente dos 30%, começamos a brigar, e a aí gente não cansa, né, Carmelina? A gente continua insistindo. Vamos à luta. E na época, aí o que a gente viu? Porque nós éramos uma comissão especial. E a comissão especial, o presidente que assume, ele cria ou ele não cria. É uma prerrogativa dele. Então, quer dizer que a comissão da mulher, se ela começa a incomodar demais, o presidente que assume, se ele não tem o compromisso, ele simplesmente não vai criar a comissão. E aí começamos nós uma luta novamente para tornar a comissão da mulher permanente. Porque nós somos 27 estados, 27 seccionais, e somente a seccional de São Paulo é que tinha a comissão da mulher como permanente. As demais, todas elas continuam especial. Então, assim, ó, nós temos assim, mais de 50% das mulheres advogadas são mulheres, os inscritos na OAB são mulheres, e não temos o mesmo tratamento, né, que os homens têm. Não tem. Não temos esse mesmo tratamento. E aí a gente lutou até que 2012, né, conseguimos, então, transformar a comissão de especial para permanente. E então, foram reuniões, né? E foram reuniões e interlocução com as comissões dos outros estados. Trouxemos um encontro para Porto Alegre da questão da inserção da mulher, da mudança da nomenclatura da inserção da mulher, em especial permanente, e nós conseguimos, então, fazer com que fosse satisfeito. Então, tivemos, assim, ó, muitas lutas para a gente chegar hoje aonde nós chegamos. Então, hoje, assim, nós temos uma comissão permanente. Acredito que nenhum outro estado transformou a comissão de especial para permanente. Nessa questão última, tivemos a coordenação do OAB e a escola, que foi um trabalho maravilhoso que nós fizemos em todas as instituições da OAB. Tivemos o nosso marco histórico, que foi a Maria da Penha para o Rio Grande do Sul, onde fizemos 5 grandes eventos com ela participando. Então, assim, ó, a comissão sempre se destacou nessa inserção da mulher advogada, da inserção da mulher na sociedade e, principalmente, a luta contra a violência contra a mulher. Então, assim, muitas coisas foram encaminhadas e que a gente vê que está um pouco parado. Não se deu tanto segmento. Então, assim, ó, nós temos muito a fazer ainda para que a gente possa mudar essa realidade. E nada melhor que a Comissão da Mulher da OAB do Rio Grande do Sul para encabeçar essa bandeira. Nesse período de conselheira, nós conseguimos colocar 3 mulheres nos nossos tribunais, 2 no TJ do Rio Grande do Sul e 1 no TRT, coisa que antes das nossas listas que saíam da sexta da OAB, não tínhamos mulheres compondo essas listas. Não tínhamos mulheres compondo as listas tríplices para o governador. E isso tudo foi por luta da nossa comissão. Exato. E nesse ponto, tu pode nos recordar os nomes dessas colegas que participaram das listas tríplices e das que tu recordes que entraram? As que entraram, lógico, todas elas, na lista sexta, nós acabamos, porque o que aconteceu? De tanto a gente brigar, de tanto a gente dizer que tinha que ter mulheres, chegou um ponto que os homens começaram a entrar também no nosso discurso. Tanto é que eles ficavam muito bem. Então, tá, qual é a mulher que vai ter que ir para a lista? E aí, nós conseguimos
temos, então, em todas as listas, sair pelo menos uma mulher. E na última lista que saiu, eu fiquei feliz, porque foram 3 mulheres e 3 homens. Que maravilha. Então, assim, foi uma baita conquista. Então, assim, ó, conseguimos colocar no TJ a doutora Ana Paula Dal Bosco, né, que entrou pela lista tríplice, e a doutora Elisete Seibel, né, que também era da lista. E no TRT, então, foi a doutora Tânia Requizigel. A Requizigel. Isso. Então, assim, ó. Que fomos na posse, inclusive, prestigiar, né? Inclusive, a última mulher que tinha entrado pela lista da OAB, representação da OAB, devia ter sido 96, 97. Nossa! A gente tem que depois, então, com esse respeito, começaram a ter a questão da mulher, eles começaram também, então, a ver que realmente conseguimos ter mulheres sindicalistas. Então, são coisas que a gente só conseguiu pelo trabalho da população, pelas mulheres que tinham a função e fizeram a fazer a diferença. Tanto é que depois de 2013, que foi a nova gestão, até hoje não vi mais nenhuma mulher ser indicada para o conjunto. Então, assim, ó, uma luta que nós temos que continuar. Claro. E fala um pouquinho mais do final da tua gestão, porque são tantas as conquistas, são tantas as vitórias. Talvez pareça às colegas atuais que foram poucas, mas se não fossem essas primeiras mulheres como tu, como a Balestro, como a Birman, nós não teríamos chegado onde estamos, depois a doutora Delma, depois a Beatriz Perufo, hoje a Cláudia. Quer dizer, na verdade, para se chegar ao ponto em que estamos hoje, foi necessária muita luta e muita dificuldade a ser transposta. Em algum momento, tu te sentisse desestimulada, pensou em jogar a toalha, a tua equipe, as colegas? Como é que funcionavam esses reveses? Não, desestimulada não seria bem a palavra, mas, assim, muitas vezes a gente se perguntava o porquê de ter tantos obstáculos para se transpor, sabendo que nós somos profissionais liberais iguais a todos os outros que compõem a nossa OAB. Certo. Então, dizer, tantas dificuldades. Dizer, e aí também o que a gente acabava também sofrendo revés do outro lado? Porque nós acabávamos trabalhando com todos os órgãos da sociedade. Então, o machismo, essa resistência do empoderamento da mulher, não era somente dentro da OAB. Nós tínhamos que transpor a OAB, ir para a rua e transpor também na rua. E aí, o que eu via eram as nossas colegas sem força para lutar, sem ter a coragem de botar a cara para bater. E aí eu ouvi as nossas colegas do interior, quando a gente discutia a questão de honorários, dizer, eu estou no escritório, divido com um colega, se ele cobrar 20 mil, o cliente vai pagar. Se eu fosse cobrar 20 mil para fazer a mesma ação do meu colega, eles diziam assim, mas por que tu vai cobrar 20 mil? Quer dizer, no trabalho da mulher, você tiver no país, quando, na verdade, o nosso trabalho é profissional, ele é tanto quanto de um homem. Então, se nós aqui na Grande Porto Alegre a gente sofre dificuldades, vocês imaginam as nossas colegas do interior, que elas precisam, e muitas são chefes de família, e dependem da profissão para se manter. Claro. As colegas que atuam em delegacias, elas agora que elas estão tendo um pouquinho mais de respeito, porque as colegas não tinham respeito dentro das delegacias. Sim. Então, em muitos locais, até aí na tua zona, continuam não tendo, porque tivemos, inclusive, uma colega agredida, não é? Exato. Uma colega negra agredida dentro de uma delegacia, né? Porque confundido com os clientes, né?
Então, assim, as dificuldades que a gente ainda está passando, sofrendo, pelo fato de ser mulher. Então, dizer, nós temos que estar todo dia é, fazendo, tentando a nossa função e dizendo que nós temos o mesmo direito. Dizer, nós temos, nós temos que lutar todo dia para manter o nosso espaço, quando, na verdade, nós conquistamos esse espaço. Nós não temos que estar todos se justificando por ele. E eu queria trazer uma lembrança não muito agradável, e me corrige se eu estiver errada. Na época, inclusive quando tu assumiste, e também um pouco antes, muitas colegas que já haviam, algumas poucas, atingido um determinado destaque dentro da instituição, eram contrárias à criação de uma comissão da mulher, não é? Então, na verdade, sim, o machismo, o conservadorismo, o patriarcado está, inclusive, em muitas das mulheres que não aceitam que outras ocupem esses lugares de poder, não é? Sim. E aí, aquele problema que eu sempre coloquei para as nossas colegas, qual é o nosso problema da gente conquistar maiores espaços? É que, infelizmente, a mulher, quando ela ascende ao cargo de poder, ela corta o cordão umbilical e ela esquece que ela só conseguiu atingir aquele patamar porque muitas outras mulheres ajudaram ela a galgar aquele espaço de poder. Então, as mulheres, ao invés de puxar essas outras mulheres, porque todas elas ascendam o mesmo mastro, ela simplesmente esquece as outras mulheres e vê a outra mulher, então, como rival. Então, na verdade, nós não temos que ter rivalidade com ninguém. E dentro da própria categoria, isso está muito bem acentuado. As mulheres que assumem cargo de poder, não digo todas, mas algumas, sempre foram contrárias à criação da mulher advogada como uma comissão permanente. Então, assim, ó, na verdade, eu acho que nós tivemos mais apoio dos homens para a criação e torná-la permanente, sim, do que trabalho de mulheres que detinham cargos de poder e que poderiam, né, não precisaríamos ter feito facilitado para a gente chegar lá. Então, assim, ó, hoje eu vejo que as mulheres ainda têm que aprender. Nós temos que aprender muito, mas me parece que de lá para cá, de 98 para 2020, embora passos muito pequenos, nós temos avançado nesse sentido, porque em todas as entrevistas que nós temos feito aqui no Planeta Digital, todas as mulheres fizeram essa colocação de que é preciso união, uma sobe e puxa a outra, enfim, um trabalho coletivo, mesmo para aquelas mulheres que não entendem defender as pautas das mulheres, não é? Mas, enfim, unir-se para que todas ocupem lugares de destaque no âmbito público, não é? Me parece que isso está melhorando, Carmelina. Voltando mais um pouquinho, quando tu foi passar a tua gestão, então, nos conta como é que foi esse encerramento, com todo esse êxito, com todas essas atividades positivas que a SEMA e depois ainda durante a tua gestão já a CMA. Como é que o coração passou adiante essa CMA? Na verdade, passei a CMA adiante com a certeza do dever cumprido, porém, com uma reivindicação que nós não conseguimos fazer valer, que era colocar uma mulher candidata a vice-presidente da UAB. Então, na verdade, essa foi a minha insatisfação com relação à SEMA, que nós tínhamos tanto trabalho e que as mulheres deveriam, sim, serem prestigiadas e ter uma mulher de vice-presidente. Então, deixa eu te dizer que, passados 7 anos, ainda não conseguimos chegar nesse patamar. Mas eu espero que nós cheguemos, né? Temos tudo para isso. Exatamente. Teríamos grandes chances para isso. Temos mulheres de valor dentro da categoria, mas, infelizmente, ainda, na hora de termos que fazer o enfrentamento para os cargos de poder, as mulheres acabam retroagindo, não avançando como deveriam avançar. Então, acho que a ordem, nesse ponto, ela peca,
Porque eu acho que se nós somos mais de 50% das mulheres inscritas na nossa seccional, as mulheres sim deveriam ter uma mulher de vice como vice-presidente da instituição. Então, isso é a minha mágoa de nós não termos conseguido fazer valer essa nossa bandeira, esse respeito pela participação da mulher na diretoria num cargo de vice-presidente. E nesse sentido, e aí já vou te encaminhar para a Heloísa, que vai para um aspecto mais pessoal, eu vou te fazer uma pergunta muito direta. Tu acha que nós temos que aguardar ainda a boa vontade dos nossos colegas ou podemos implementar ações para que nós ocupemos esses cargos? Eu acho que nós temos que continuar lutando e eu acho que, nesse caso, deve ter a união das mulheres. As mulheres não acreditam ainda na força que tem. O dia que a mulher acreditar na força que ela tem, nós não precisamos pedir nada e nem negociar cargo com ninguém. Nós, por nós mesmas, vamos ter o nosso espaço. Mas, para isso, nós temos que ter as mulheres com coragem de assumir essa posição. Nós somos mais de 50% hoje das inscritas na UAB. Por que nós não podemos, sim, termos uma chapa de 50% de mulheres? Por que não possamos ter uma chapa? Não digo, porque, como eu digo assim, nós temos que ter a proporcionalidade, nós temos que ter o equilíbrio. Por que não termos lá 3 mulheres na diretoria da ordem? Por que não? Se nós temos competência para isso, se nós somos profissionais, se nós lutamos tanto quanto os homens que estão lá. Então, eu acho que, na verdade, as mulheres precisam acreditar mais no poder que elas têm. E nós temos que abrir um pouco mais o nosso tempo para se fazer política de ordem. Porque qual é o problema? Ainda no século XXI, as mulheres continuam com tripla jornada de trabalho. Essa é a grande verdade. Nós continuamos, nós tínhamos, quando a gente começou a comissão lá em 98, o nosso slogan da comissão era Novo Milênio Mulher Sem Amarras. Nós estamos no novo milênio, no século XXI, e continuamos com as amarras. Então... Sobrecarga, é verdade, é verdade. Carmeli. Acho que nós vamos ter que trocar os milhões. Eu acho que tem que reformular, né? Algumas coisas, fica essa reflexão, essa chamada de posição, vamos dizer assim, talvez nós mulheres tenhamos que nos posicionar um pouco mais, não é? Não pelo embate, mas justamente preocuparmos 50% que são nossos por direito, né? Me parece. Exatamente, né? É isso aí. E não como suplentes, né? Como titulares. Vamos deixar bem claro isso, né? Porque hoje temos lá os 30%, mas lá, ó, são todas suplentes. Os titulares não temos os 30%. Então, vamos valer o nosso direito. Temos que mudar essa realidade. Obrigada por essa reflexão. Isso vai ficar, e acho que muita gente vai começar a pensar nisso. Agora, então, a Heloísa vai abordar um outro lado da colega, da doutora Carmelina, da ex-conselheira. Elo. Na verdade, a gente ficaria conversando aqui horas e horas, né? Muito assunto a gente ainda tem para conversar. Mas, assim, agora a gente queria conhecer quem é, na verdade, a Carmelina. Como é que ela é o dia a dia? Como é que ela consegue conciliar o pessoal, o profissional, a família, os amigos e ela, mulher, né? Também tem que tomar parte do mundo, né? Como é que tu consegue conciliar isso no dia a dia? Conta para nós um pouquinho. Eu, na verdade, comecei com essa função política no meu bairro, né? Também sempre insatisfeita com a prestação dos órgãos públicos, e aí começou a minha briga, né, de luta, de inserção das mulheres, de busca de melhores condições para o meu pai. Aí fui fazer o direito com 3 filhos pequenos e com muita dificuldade consegui me formar. Desde do 5º semestre, desde que eu tirei minha carteira de estagiária, eu fui à luta, e sempre da busca da inserção das mulheres.
concorri a vereadora aqui no município, mas naquele tempo também que os mesmos problemas que nós temos na categoria, nós temos também nos partidos políticos, é a mesma situação, as mulheres não conseguem ter um acesso maior, em que pese nós temos a lei dizendo hoje que 20% do dinheiro que venha tem que vir para as mulheres, nós não temos isso. Então, é muito dificultoso as mulheres entrarem para a vida política também, justamente por causa da falta do poder econômico. Então, isso é o nosso grande problema hoje de inserção da mulher na política, assim quanto nas entidades de classe, é justamente a questão financeira. Eu sempre atuei muito politicamente, sempre na luta pela inserção das mulheres, e hoje eu estou assim, eu sempre digo, hoje eu estou numa posição e numa fase de vida que eu posso dizer tudo o que eu penso. Então, hoje eu estou assim, hoje digo tudo que eu penso, se gostou, gostou, se não gostou também não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque ninguém vai pagar minhas contas. Então, hoje, quando eu defendo a participação e a inclusão da mulher, eu a faço com toda a propriedade, porque eu acho que nós, mulheres, temos condições, sim. Eu me separei com meus filhos, eles eram menores, tinham 10 e 11 anos, né? Trabalhei sozinha, lutei sozinha, eu criei meus filhos dentro do meu escritório, tanto é que o meu filho, ele diz assim, mas eu não posso fazer nada errado, porque todo mundo sabe que eu sou teu filho, e eu digo, e é verdade, né? Eu digo, o meu escritório, ele fica a uma quadra do antigo fórum, eu mandava o bilhetinho, ele ia no cartório buscar os processos, e ele tinha que ficar de pezinho no balcão, entregava o bilhetinho, e aí o pessoal dizia assim, esse é o filho da doutora Carmen, vê o que ele quer. Então, assim, hoje o filho é mestre, né? Um é mestre, o outro é engenheiro, né? Então, assim, sou muito feliz. Eu tive 4 filhos, eu perdi 2 filhos, né? Isso foi algo, assim, muito triste, né? Porque aquelas coisas que se inverte o andamento da vida, né? Que é para ser o contrário. Mas aprendi muito com eles, porque me ensinaram que a melhor coisa que tem nessa vida é a gente ter amigos. E hoje eu sou uma mulher feliz, porque eu posso dizer, eu tenho amigos. Eu tenho amigos em tudo que lugar que eu vou, meus filhos dizem, mas tu não pode sair. Eu digo, não posso, porque para fazer 3 quadros eu levo 2 horas. Então, assim, isso é o melhor da vida da gente, né? É tu ter o respeito de todos, as pessoas te respeitarem por aquilo que você é. Então, eu não posso dizer assim, tu foi discriminada. Não, eu não fui discriminada. Eu sempre lutei pelo meu espaço. E nunca deixei que ninguém fizesse o contrário. Tanto é que quando eu não consegui fazer com que respeitassem a posição da Comissão da Mulher Advogada, no momento que não nos colocaram uma mulher como vice, eu simplesmente saí fora. Eu também. Então, eu saí fora, por quê? Porque eles têm que aprender a respeitar as mulheres. É que nem eu digo assim, eu não vivo de política, mas eu quero a inserção de todos, eu quero o respeito de todos. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão. Eu não tenho que negociar, porque nós, mulheres, não temos que ser negociadas. Nós temos o nosso espaço, nós temos o nosso respeito e nós temos aquilo que todas as mulheres têm, capacidade. O dia que nós tivermos mais mulheres em cargos de poder, vocês podem ter a mais absoluta certeza. Nós não vamos estar passando por aquilo que nós estamos passando hoje e que há algum tempo nós vamos passando. Porque nós, mulheres, sabemos administrar, nós sabemos exatamente o que nós precisamos, nós sabemos exatamente o que o nosso filho precisa, nós sabemos exatamente o que um professor passa na sala de aula, o que um médico passa, o que tu precisa num posto de saúde, e nós, mulheres, não podemos sujeitar a ficar 3 horas numa fila para ter um filho atendido. Então, e isso nós só vamos mudar quando as mulheres efetivamente acreditarem no seu potencial. E eu não quero morrer ainda sem ver isso.
que as mulheres acreditem naquilo que elas podem fazer. E nós podemos. Muito bem. Disse tudo. Carmelina, muito obrigada. Planeta Digital agradece a tua presença, a tua garra, a tua vontade, o teu entusiasmo. Muito obrigada pela tua presença. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Foram, assim, momentos assim preciosos, de muito ensinamento, de história, principalmente, né? E de muito ensinamento. Te agradeço imensamente, Planeta Digital, novamente, pelas minhas palavras, e da Denise agradece a tua presença. Muito obrigada. Muito obrigada, Denise. Eu que agradeço. Tchau, tchau. 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 Tchau a todos.